Como a gente pode falar de uma herança e essa herança ela incide somente nos trabalhadores? Vamos falar um pouco deste sociólogo, um pouco do livro que acabou de chegar. Fica aí que já retorno. Hoje um unboxing especial, vamos falar da literatura de Gessé Souza. No último pedido que fizemos, esse pedido veio dividido em 3 partes. Chegou a primeira parte, gravamos um vídeo, eu e JC. Chegou a segunda parte, gravamos mais um unboxing falando dos livros que chegaram. E agora chega este daqui, que é o último livro do pedido. E eu vou fazer um unboxing falando um pouco deste livro, é um livro do sociólogo Gessé Souza. E vou aproveitar para apresentar outros livros que foram adquiridos para apresentar mais sobre este autor. Falando nesse trabalho, eu quero aproveitar para agradecer ao Roniel. Mais uma vez estamos com um cenário diferente, está cuidando para que nós possamos cada vez mais melhorar, apresentar um conteúdo com qualidade, mas também apresentar um conteúdo agradável para você que está nos acompanhando. Então, agradecer ao Roniel e falando em agradecer, se você gosta do nosso conteúdo, se você chegou agora, que você possa se inscrever no canal, deixar, claro, o seu joinha, comentar. O seu comentário vai ajudar bastante ao crescimento do canal e para que a gente possa estar melhorando. Aqui não há donos da verdade, a gente tenta trazer um pouco do material que lemos dentro da visão do nosso entendimento, mas como todo entendimento ele é visto de pontos diferentes, é importante que você também esteja trazendo a sua contribuição. Se você já leu os livros que nós estamos apresentando nos meus vídeos, nos vídeos do JC, deixe os comentários para que assim a gente esteja dialogando e melhorando cada vez mais. Então deixa de enroleixo e vamos falar deste livro que chega. Eu já disse, né, um livro do sociólogo Gessé Souza, e que agora eu quero abrir e compartilhar com vocês este material. Vamos lá. Estava ansioso para adquirir o livro, acabei comprando este material, um livro usado, mas já fiquei bastante contente porque, de fato, conforme falava no site da Amazon, o livro estava com um estado de conservação bom. E eu confiro, né, que já vejo isso, que ele tá um livro bem conservado. Tá aqui, Gessé Souza, a editora é a Leia, e o título do livro é Subcidadania Brasileira, para entender o país além do jeitinho brasileiro. Abri aqui na parte interna para vocês darem uma olhada. Eu já tenho dito aqui no canal que eu gosto bastante desse modelo de livro, desse modelo de folha, porque a leitura é uma leitura super confortável, uma leitura gostosa. A literatura do Gessé Souza é uma literatura bastante vasta. Eu me deparei com o primeiro livro em 2018, foi o livro... Este livro que vocês estão vendo, A Classe Média no Espelho, Sua História, Seus Sonhos, Ilusões, Sua Realidade. Gessé Souza é um sociólogo que ele bebe bastante da fonte do sociólogo Pierre Bourdieu, a qual já gravei alguns vídeos falando dele, e também de um sociólogo canadense chamado Charles Taylor. E qual é a corrente de Gessé Souza? Ele tenta desconstruir uma ideia da corrente que defende que os problemas do Brasil são resultados da colonização portuguesa, que traz consigo os males da sociedade brasileira. Gessé Souza vai dizer que não, que existem outros problemas que são responsáveis vamos dizer assim, o alargamento da desigualdade social no Brasil, pelas crises, pelas dificuldades pela qual o Brasil passa. E aí ele vai contestar, como aqui já diz no livro Subcidadania, ele vai contestar o quê? A ideia do jeitinho brasileiro, a ideia do vira-lata, porque o brasileiro vira-lata que se coloca numa condição de inferioridade em relação a outras nações. Um exemplo, Brasil e Estados Unidos, onde tudo no Brasil não presta e tudo nos Estados Unidos é apresentado como um país, como um mar de rosa, né? Como ele mesmo coloca, é um paraíso na terra. Gessé Souza fala que alguns pensadores brasileiros identificam nos Estados Unidos como um paraíso na terra.
E aí Gessé Souza ele vem desconstruir essas ideias. A ideia do país do vira-lata, onde o brasileiro não deve se posicionar como vira-lata, mas entender qual é a sua condição diante dos problemas que são causados e que traz hoje ao Brasil as consequências que é conhecidas por todos. Gessé Souza também ele vai falar, a partir de suas obras, a qual eu trago outras. Aqui eu apresentei o livro A Classe Média no Espelho, que é um livro onde Gessé Souza fala da classe média. Ele vai apresentar a classe média alta e a classe média baixa, como essa classe média se constitui, quais são os interesses que ela defende. Mas Gessé Souza também tem um livro que fala da ralé brasileira. O que é a ralé brasileira, como essa ralé se organiza, vamos dizer assim, a classe que está na base da pirâmide. São os invisíveis, trabalhadores invisíveis, que a sociedade não os nota e que esses vivem abandonados por completo pela sociedade, pelas pessoas, de um modo geral. Outro livro de Gessé Souza que fez também bastante sucesso é este livro, também pela editora Leia, A Tolice da Inteligência Brasileira. O outro livro que eu não falei, a editora é a Contracorrente. Isso, editora Contracorrente. E, para contemplar essa análise das classes sociais brasileiras, tem A Elite do Atraso. É um livro super interessante que Gessé Souza vai falar quem é a elite brasileira, como essa elite se comporta e qual a relação desta elite com as demais classes, em especial a classe média brasileira, que se comporta para atender os interesses da elite, segundo Gessé Souza coloca para nós neste livro. Outro livro de Gessé Souza é A Guerra contra o Brasil. Este livro da Estação Brasil. Como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir os sonhos brasileiros. Um livro também super interessante. E por fim, esse livro eu já fiz um unboxing falando dele, Resgatar o Brasil. Esse aqui é uma reunião de vários artigos, a qual Gessé Souza abre esses artigos. Ele vai falar dentro desse contexto que é o estudo central do Gessé Souza, um estudo sobre a sociedade brasileira, um estudo sobre os problemas que incidem, que faz com que o Brasil seja um país onde ainda não conseguiu se deslanchar e que colhe no seu contexto uma das maiores desigualdades do mundo. Não a única, é interessante citar isso, porque Gessé fala que outros países também sofrem desta desigualdade. O interessante é que Gessé Souza ele cita como a gente pode falar de uma herança, e essa herança ela incide somente na sociedade, nos trabalhadores. Qual é a herança que ele vai falar? A herança do jeitinho, do brasileiro que consegue burlar o sistema para poder adquirir o que é necessário. E aí Gessé vai falar o quê? Que o Estado, por exemplo, é culpado pela corrupção, somente o Estado existe corrupção, e os outros entes, o mercado, por exemplo, não é identificado como uma sociedade corrupta, como se não houvesse dentro do mercado corrupção. Então, Gessé Souza ele nos convida a analisar o país, a pensar o país a partir dessa visão que tenta desconstruir a ideia dos pensadores da corrente que apresenta o Brasil como um Brasil de consequências em virtude da colonização portuguesa, o processo colonial, que deixa as marcas como se nós brasileiros fôssemos, como ele mesmo diz, formigas ou abelhas. Então é um pouco do que Gessé Souza nos apresenta. São livros super interessantes. E aqui eu completo um pouco essa coleção. Não são todos os livros do Gessé Souza. Então deixo a dica de leitura, peço que você se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, ajude o canal a crescer, que você possa estar compartilhando o material, que você deixe o joinha, isto ajuda o canal a crescer e, se possível, claro, deixe um comentário para colaborar com ideias, com sugestões de livro, para adquirir se não tivermos na biblioteca e posteriormente fazer a leitura e quem sabe compartilhar o comentário com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!